Bem-vindo à realidade. Bom, hoje o nosso tema aqui é bem interessante, é um tema que particularmente para mim eu gosto demais, é o tema das empresas familiares, vocês sabem disso, aqui no canal a gente fala bastante sobre isso. Antes de começar, eu já quero pedir, se você puder deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, vai me ajudar muito a continuar produzindo esse conteúdo. Eu quero conseguir trazer mais conteúdo sobre empresa familiar, mais conteúdo sobre filosofia, para ajudar você que é empresário, empreendedor, quer aprender a fazer uma sucessão na sua empresa e, ao mesmo tempo, quer se tornar uma pessoa melhor por meio dos ensinamentos da filosofia. Então, eu peço que você se inscreva nesse canal e dê um like nesse vídeo, porque isso vai fazer com que a gente chegue mais longe, tá bom? Hoje eu quero tratar com você um pouco de como a gente consegue organizar a empresa familiar, transformar ela numa empresa profissional. Então, assim, primeiro eu quero que a gente entenda um pouco do que diferencia uma empresa profissional, digamos assim, de uma empresa familiar como a gente entende no Brasil. Porque a característica da empresa familiar no Brasil é a empresa pequena, é a empresa desorganizada, muitas das vezes, é a empresa que não passa da terceira geração, né? Então, eu quero que a gente consiga mudar esse cenário e a gente consiga entender o que de fato a gente pode fazer para transformar a nossa empresa familiar numa empresa profissional. Depois eu vou dar algumas dicas, alguns métodos que você pode estar utilizando para poder começar esse processo. Então, eu quero que você entenda e estude comigo aqui o modelo dos 3 círculos de John Davis, que é uma das mais famosas técnicas de profissionalização de uma empresa familiar. E também a gente vai entender aqui um pouco sobre propriedade, sobre gestão, governança, alguns conceitos como esse. Talvez esse vídeo precise de uma parte 2, então eu peço que você também acompanhe aí, se inscreva no canal para a gente poder estar junto nesse processo, tá bom? Bom, pessoal, então vamos começar assim, diferenciando, né? O que diferencia principalmente uma empresa familiar de uma empresa não familiar, né? A gente pode fazer esse questionamento primeiramente, né? Então, assim, o que não diferencia as duas, né? Não é o tamanho da empresa que diferencia, não é quem está no comando que diferencia, não é a nacionalidade da empresa que vai diferenciar, não é o segmento da empresa, não é porque é uma empresa do digital, uma empresa da economia real, nada disso. Isso não diferencia uma empresa familiar de uma empresa não familiar. O que de fato diferencia uma empresa familiar de uma empresa não familiar é, primeira coisa, o jeito de cuidar da empresa. Então, a primeira coisa que diferencia uma empresa familiar de uma empresa não familiar é o jeito que os donos têm de cuidar daquela empresa. Então, numa empresa não familiar, como se cuida de uma empresa? Fazendo com que ela, de fato, né, se preocupe em gerar resultado, ou às vezes nem gerar resultado, porque você pode criar uma empresa não familiar que vai ser feita para venda, por exemplo, né, que você vai fazer um exit daquela empresa. Então, quando a gente fala de uma empresa que não está preocupada em ter um legado tão grande, a gente está falando geralmente de uma empresa não familiar. Porque dificilmente uma empresa familiar é feita para não ter legado. A empresa familiar é feita para ser transmitida de geração para geração. Então, isso é o jeito de cuidar que a gente fala. Outra coisa que muda bastante assim de uma empresa familiar para uma empresa não familiar é também a propriedade e a forma de gerir as riquezas. Então, quando a gente fala de uma empresa familiar, a gente está dizendo o seguinte, que é uma empresa que o foco da geração de riqueza é fortalecer aquela família. Então, a gente para de pensar assim nas pessoas como indivíduos isolados ou só em relações de trabalho e começa a olhar um pouco também para o sujeito enquanto meu primo, meu pai, meu tio, meu irmão. Então, assim, a propriedade daquilo ali, sendo tudo da família, muda a forma da gente perceber como a riqueza é gerada. Não que a gente tenha que aceitar ou que a gente tenha que dividir tudo igualmente necessariamente, não tem que ter meritocracia. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é claro que a forma de cuidar da riqueza, a forma de gerir a propriedade vai mudar enquanto família. Porque você tem algumas... e até na questão mais prática. Então, por exemplo, uma transmissão de patrimônio. Quando você vai fazer uma transmissão de patrimônio, para a sua família é bem mais fácil e tem formas específicas de se fazer do que quando você vai fazer a transição de patrimônio para um sócio ou para a empresa de novo, né? Então, essas formas de gerir a riqueza que são diferentes. A propriedade ela é transmitida, então ela não é recomprada. Então, em empresas não familiares, por exemplo, se um dos sócios morre, na maioria das vezes, é feito o quê? A empresa vai lá e recompra a parte daquele sócio, né? Pagando ali a viúva que ficou. No caso de uma empresa familiar, não. Uma empresa familiar, se um sócio morre, automaticamente o filho ou a esposa entram
no lugar, isso vai depender do combinado que é feito dentro daquela família, né? É claro. Então, agora vamos falar um pouco, então, propriamente dos 3 círculos de John Davis. Então, quais são os 3 círculos? O que esses círculos, eles nos mostram, né? Os círculos nos mostram 3 eixos de governança da empresa. A empresa, ela é composta, basicamente, ali numa empresa familiar, quando a gente fala, de 3 círculos, de 3 eixos de governança. Cada eixo de governança domina uma parte da empresa e cuida, governa, como se diz, organiza, lidera um eixo desses que nós vamos falar. Então, basicamente, são 3 eixos. A gente tem o eixo da família, o eixo da propriedade e o eixo da empresa, que são esses 3 eixos de governança e como organizar e cuidar de cada um deles. Então, começando sobre a governança corporativa, a parte do círculo da empresa. A governança corporativa, ela é o ato de gerir e fazer com que a empresa dê resultado. Então, a governança corporativa ela vai tratar daquele eixo em que vai cuidar da operação, da gestão do negócio, do dia a dia da empresa, da geração de resultado, da geração de valor para o acionista. Então, a governança corporativa, ela faz o quê? Ela faz com que os órgãos internos da gestão da empresa estejam bem alinhados ali para poder tocar o negócio no dia a dia. Então, os diretores da empresa, os funcionários, os órgãos de fiscalização, os conselhos, eventualmente, que a empresa tiver, o conselho de administração do negócio, tudo isso são órgãos que vão ser monitorados, geridos pela governança corporativa. A governança corporativa ela é feita principalmente por meio de estabelecimento de regras. Então, quando a gente fala aqui de uma governança, é basicamente um documento de regras que vai dizer como é que deve ser feita a gestão do negócio. Então, vamos destrinchar um pouco das 4 áreas de atuação da governança familiar. Primeira área, valores e legado. A governança familiar ela tem uma das principais funções, transmitir os valores daquela família e fazer com que o legado seja transmitido às novas gerações. Então, a primeira coisa que deve compor ali o seu eixo de governança familiar é os valores da sua família, que valores a sua família exerce, que valores a sua família valoriza e o legado que vocês querem transmitir, querem passar. Então, ali o seu planejamento de legado, como você quer transmitir para as novas gerações o que foi construído. Depois, integração e comunicação com as novas gerações, isso é importantíssimo. Um dos grandes problemas das empresas familiares e um dos maiores desafios, com certeza, desde que o mundo é mundo, é conseguir fazer com que a nova geração se interesse pelo que a geração atual está fazendo. E fazer com que a geração atual preserve o que a geração anterior fez. Então, essa integração e comunicação é importantíssima, porque todo mundo precisa estar bem alinhado, primeiro, no que quer, onde quer chegar e também no que vai ser feito. Isso é muito importante. Se você tem integração e comunicação dentro da sua empresa, eu te garanto que a sua empresa vai ser passada por gerações aí para frente. Mas se não tem isso, se não aparece essa figura da integração, você vai perder a sua empresa ao longo das gerações, porque vai ficar cada vez mais difícil de organizar esse pessoal. A terceira área, com certeza, é a área de estratégia e governança. Então, não tem como você ter um eixo de governança familiar relacionado à empresa sem você ter, claro, a estratégia do negócio. Então, um dos papéis da governança familiar também é traçar a estratégia do negócio, é organizar a estratégia do negócio, é seguir a estratégia que foi definida. Então, essa é a terceira área de atuação da governança familiar, é falar como que a família se relaciona com a estratégia do negócio. E a quarta área é de educação e qualificação. Então, a governança familiar precisa fazer com que os novos membros da família, as novas gerações, sejam educadas e qualificadas para assumir o negócio quando for necessário. Então, entenda, não é só porque as novas gerações podem, por exemplo, não trabalhar na empresa, que a empresa está segura contra os erros que eles vão cometer lá dentro. Não. Se você não educar e qualificar os acionistas da empresa, eles vão levar a empresa para o buraco, independente se eles estão atuando no negócio de forma ativa no dia a dia ou não. Então você pode pensar, bom, muitas empresas grandes familiares, elas não deixam os novos integrantes, os novos membros, as novas gerações trabalharem dentro do negócio, achando que isso vai, no caso, protegê-los da ruína, e não necessariamente isso se verifica. Então, o segundo passo aí para você conseguir profissionalizar a sua empresa é, com certeza, entender e listar a atuação da governança dentro de cada um desses campos que eu falei, dessas 4 áreas. Então, se você consegue pegar essas 4 áreas e, assim como no slide que está aparecendo para você agora, você listar ações práticas
para cada um deles, listar as regras de cada uma dessas áreas, você vai ter uma governança familiar forte, você vai ter uma empresa bem organizada e uma empresa profissional. Isso aqui foi foi a nossa primeira aula, primeiro vídeo sobre governança familiar, sobre os 3 ciclos de John Davis. Eu quero que você continue acompanhando, esse vídeo vai ficar para uma parte 2, e lá a gente vai falar um pouco da prática, como você vai implementar isso junto com a família propriamente dita. Então, seja você aí, por exemplo, aqui no caso da minha empresa, que somos só eu, meu pai e alguns irmãos meus, poucos, que os outros são crianças ainda, ou você já tem uma família maior, você já está numa empresa que às vezes você está trabalhando já com teu tio, com teu avô, enfim, com teu neto, coisa do tipo, você ter aí uma agenda de implementação para você poder colocar essas coisas em prática, tá bom? Então eu peço de novo, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo e vamos juntos aí profissionalizar a sua empresa familiar.